Você já viu que dentro do nosso sistema conseguimos fazer os nossos faturamentos. E quando você utiliza ali, por exemplo, o módulo de vendas, junto com a emissão do DANF e também do XML, que já são enviados automaticamente para o seu cliente, você tem a possibilidade de enviar os seus boletos de cobrança. Mesma coisa com relação ao módulo de serviços, onde você consegue emitir ali as suas ordens de serviço, fazendo a comunicação automática com a prefeitura do teu município, gerando a nota fiscal e também o recibo se você quiser, e automaticamente enviando para o teu cliente, junto ali com o boleto de cobrança referente àquela prestação de serviço ou até mesmo aquele contrato. E quando você gera esses arquivos dentro do teu sistema, você precisa avisar o banco para que ele aceite o pagamento dos seus clientes. Antigamente, esse processo não era obrigatório, você podia simplesmente gerar boletos, mandar aos seus clientes, eles pagavam e o dinheiro era direcionado à tua conta. Mas de um tempo para cá, tornou-se obrigatório este processo. Então, se você não registrar os seus boletos, quando o seu cliente tentar pagar o boleto, ele não existirá. O sistema do banco não conhecerá aquele boleto, porque ele não foi registrado. E esse processo de comunicação com o banco é feito através de um arquivo chamado arquivo de remessa. E a nossa plataforma está totalmente apta para que depois que você faça as suas configurações, cadastrando a tua conta corrente, criando aquelas configurações próprias para emissão de boletos, o arquivo seja gerado de uma maneira que o sistema bancário leia, interprete corretamente aquele boleto. Quando o seu cliente pagar, o valor seja totalmente direcionado à tua conta corrente. E além do arquivo de remessa, você também tem a outra ponta, que seria o arquivo com o retorno de cobrança, que é para dar as baixas dos boletos que foram pagos por seus clientes dentro do teu sistema de gestão empresarial. Então, vamos entender como é que funciona todo esse processo da integração Knab na plataforma. Depois que eu fiz o meu faturamento ali no módulo de vendas e no módulo de serviços, e eu preciso gerar o arquivo de remessa para enviar ao banco, passando o mouse aqui sobre o módulo de finanças, nós temos aqui a integração com o banco. E logo a primeira opção, gerar remessa de cobrança. Seleciono e vou selecionar agora qual é o banco que eu quero gerar a minha remessa. Então os bancos que aparecerão aqui para mim são os bancos que eu criei a minha conta corrente lá no passo 1 do meu módulo de finanças. Então, dependendo de onde você gerou os seus boletos, é que você vai selecionar aqui o banco. Vou pegar aqui, por exemplo, o Banco Itaú, clico em confirmar. Aí o sistema me apresenta esta tela de remessa de cobrança, onde eu vou selecionar os tipos de contas a receber que eu quero gerar dentro desta remessa e posso selecionar também a consideração com relação às datas que foram emitidas essas contas a receber. A partir do momento que eu selecionar esses dois filtros, o sistema vai processar a informação para que possa gerar este arquivo de remessa de cobrança. Quando finaliza esse filtro, o sistema me apresenta aqui na remessa de cobrança este painel. E eu consigo enxergar aqui vários detalhes dessas contas a receber, como por exemplo o número da nota, o número das parcelas, o número dos boletos, o nome dos clientes, data de emissão e a data de previsão junto com os valores. Aqui na situação está me mostrando que todos esses boletos estarão dentro desta remessa. Inclusive, aqui abaixo eu tenho um resumo, indicando que até o momento você selecionou 5 contas a receber para enviar ao banco, totalizando 26.200. Agora, se por algum motivo eu optar por não enviar algum desses boletos dentro dessa remessa, basta eu selecionar e clicar aqui, não enviar esta conta a receber. A minha situação ficará com X e já atualiza aqui o meu novo cenário, que agora eu tenho 4 boletos que totalizam 16.200. Se eu mudar de ideia, basta eu selecionar e clicar para enviar esta conta a receber e já tenho o meu cenário atualizado, inclusive flegado aqui a situação, aquele título que eu não enviaria. Depois que eu defini quais os títulos que estarão dentro desta remessa, eu tenho aqui a opção de enviar automaticamente pela integração, mas esta opção só aparecerá para os bancos que eu já fiz a minha integração.
Caso contrário, eu posso utilizar a segunda opção de baixo, que é gerar o arquivo manualmente dessa remessa, entrar dentro ali do meu Bankline, fazer o upload deste arquivo lá na minha conta bancária, existe um campo próprio para isso, para que o sistema bancário faça a validação desses dados e torne a existência desses boletos. O banco normalmente trabalha todos os dias após o expediente bancário fazendo esta leitura dos arquivos que são enviados. Então, muito provavelmente, quando você enviar o arquivo ali para o banco, no outro dia já estará processado o arquivo com os boletos que você subiu. Vou clicar aqui para gerar agora e enviar por e-mail. O sistema pergunta se eu realmente quero gerar essa remessa de cobrança agora. Confirmo que sim. E automaticamente o meu sistema começa a elaborar este arquivo de remessa com todos os detalhes, com todas as nuances que existem naqueles boletos, de acordo com o KNAB que eu configurei dentro do meu sistema, e fará essa geração de arquivo para que eu mesmo pegue o arquivo e suba ao banco fazendo a validação desses boletos. Inclusive o sistema já me confirma com uma nova nota, indicando que o arquivo de remessa de cobrança foi gerado com sucesso. Inclusive, vou receber por e-mail com tudo que eu preciso para enviar a remessa ao banco. Ou, se preferir, faça o download do arquivo na sequência. Quando eu clico aqui em OK, automaticamente o meu sistema já baixa o arquivo. Então eu já consigo baixar e visualizar imediatamente todos os detalhes de acordo com o KNAB que eu estou utilizando desses títulos que eu estou mandando ao banco. Então toda essa sopa de letrinha nada mais é do que a codificação, a validação desses boletos, para que quando os meus clientes paguem, o valor seja assim direcionado à minha conta. Mesmo eu já baixando o arquivo, eu recebo uma cópia lá no meu e-mail. Então, abrindo aqui a minha caixa de entrada, eu já enxergo ali um e-mail trazendo o nome do meu aplicativo, que é o nome da minha empresa, a remessa de cobrança, indicando qual o banco que é a remessa, e o KNAB que estou utilizando. No e-mail, vai trazer aqui o logotipo que eu cadastrei para minha empresa, uma saudação, as informações com relação à agência, a conta corrente para não ter dúvidas a qual conta pertence essa remessa. E aqui em anexo eu tenho toda a sopa de letrinhas com as codificações que serão utilizadas lá no banco para validar esta remessa. Clicando aqui no próximo anexo, eu tenho ainda um relatório super interessante para que eu possa conferir quais são os boletos que estão dentro dessa remessa. Então aqui eu enxergo os mesmos detalhes para que não sobre nenhuma dúvida com relação aos boletos que estão dentro da remessa. Depois que eu fiz a geração desse arquivo, fiz o upload ali no banco, mandei para os meus clientes os boletos junto com os faturamentos, os meus clientes pagaram os boletos, é muito importante que eu faça o processo reverso, que é para dar a baixa no meu sistema. O que pode acontecer é que lá no passo 4, em baixas, você faça um processo manual. Entrando lá em contas a receber no passo 4, você visualiza todas as suas contas a receber ali que estão pendentes, e você pode simplesmente pegar o mouse e arrastar ali para recebimentos confirmados para fazer a baixa. Mas um cenário que pode acontecer é de você ter, para o mesmo dia, dezenas e dezenas de boletos com o mesmo valor. E esse processo passa a ser um pouco árduo. Então o bacana é que você consiga importar o arquivo com o retorno da cobrança. É muito simples. Você entra no seu banco, baixa o arquivo com a extensão .hat. hat é a abreviação de retorno de cobrança. Então com este arquivo, quando você importa para o teu sistema vai fazer a leitura, a interpretação dos dados ali de boletos que foram pagos e automaticamente baixará todos. Você não tem aquele trabalho de, se tiver boletos com os mesmos valores, ficar ali quebrando a cabeça e entendendo quais são os boletos que foram ou não pagos. Então eu vou mostrar que é muito simples esse processo. Você já enxerga ali os boletos que estão pendentes, você passa o mouse aqui em finanças, e aqui na integração com o banco, você tem aqui, ó, importar o retorno da cobrança. Quando eu entro aqui para importar o retorno da cobrança, eu vou selecionar o banco que eu quero importar. Dependendo do banco que eu utilizar, eu consigo optar por buscar automaticamente através da integração e da configuração que eu fiz lá na minha conta corrente.
Mas eu consigo também fazer o processo importando o arquivo manualmente. Basta eu clicar para importar agora e selecionar o arquivo .hat. Está aqui, ó, o arquivo tipo hat. Selecionei e cliquei em abrir. Automaticamente o meu sistema começa a fazer a leitura deste arquivo, fazendo toda a interpretação, a leitura dos dados que estão ali compostos nesse arquivo de retorno de cobrança, e automaticamente ali na minha tela do fundo começa a dar as baixas, justamente concretizando todos os boletos que foram pagos. Desta maneira, eu ganho muita agilidade neste processo de contas a receber, visto que o próprio sistema se encarrega de dar as baixas nos boletos que foram pagos de acordo com o retorno de cobrança. E quando finaliza esse processo, o sistema me apresenta esta telinha, onde eu consigo enxergar as datas que foram pagas, os números de cada um dos boletos, o valor, nome do cliente, data de crédito e ainda campos adicionais, como juros, desconto, tarifa, IOF, abatimento e outros créditos. Então, qualquer tipo de lançamento adicional ao teu boleto será aqui já destacado neste próprio painel. Quando eu clico aqui em finalizado, eu já consigo enxergar todos os boletos lá na minha coluna de recebimentos confirmados. E o que é legal é que só ficou um aqui na minha coluna de recebimentos pendentes. Sabe o que isso significa? Que somente este cliente que não pagou ali na data que havia sido combinado. Então, além de tudo, você já consegue enxergar rapidamente se algum cliente deixou ou não de pagar através do teu arquivo de retorno de cobrança. Além disso, você tem a facilidade de enxergar o teu histórico de integração. Então, passando o mouse aqui sobre o módulo de finanças, você tem aqui na integração com o banco, além de gerar a remessa e importar o retorno, você tem o seu histórico de integrações. E o que é legal é que nesse histórico fica registrado toda e qualquer movimentação de KNAB que você fez aí no seu aplicativo. Isso é bacana porque ele não fica carregando ali peso no seu computador. Tudo isso fica na nuvem, junto com o seu aplicativo. Então observem que eu tenho aqui o nosso arquivo de retorno, que acabamos de gerar há 2 minutos, indicando a operação, a situação, a conta corrente, o nome do arquivo, número do registro, tipo do arquivo e até mesmo o banco. E aqui nós temos o arquivo de remessa, onde nós temos também todo o histórico, não só desta, mas como de todas as outras datas em que houve algum tipo de KNAB registrado dentro do meu aplicativo. Se por algum motivo eu precisar, eu consigo ainda selecionar algum arquivo e visualizar o extrato da remessa. Ou seja, eu quero enxergar detalhado quais são os boletos que compõem esse arquivo. E aqui eu já consigo enxergar detalhado aquele mesmo extrato que eu recebi no meu e-mail. Além disso, se for preciso, eu consigo fazer o download do arquivo da remessa novamente. Mesmo que eu já tenha baixado imediatamente quando eu gerei o arquivo da remessa, tenho recebido uma cópia lá no meu e-mail, se for preciso, eu posso fazer o download a hora que eu quiser, não só desse último, de qualquer um que está aqui dentro do meu extrato. Outro detalhe interessante que temos aqui é este botão aqui ao lado esquerdo, chamado Cancelar esta remessa de cobrança. Esse botão serve para caso eu tenha feito alguma geração de arquivo de remessa de maneira equivocada. Por exemplo, eu fiz ali o meu arquivo de remessa por volta das 10 horas da manhã, mas eu executei mais algumas vendas durante o dia. Então eu tenho mais boletos que eu preciso agrupar naquela remessa para enviar um único arquivo ao banco, visto que existe uma prática comum no mercado que é o envio de um arquivo de remessa ao dia, porque se acontecer de enviar mais do que um arquivo, pode acontecer de alguns boletos não serem validados pelo sistema bancário. Então, por precaução, é importante que você envie tudo em um único arquivo. Então, desde que você não tenha enviado ainda o arquivo ao banco, apenas gerado, você vem aqui, cancela esta remessa de cobrança e gera uma nova remessa. E quando eu gerar uma nova remessa, ele será composto por todos os boletos que estavam nesta remessa que eu acabei de cancelar, como dos novos boletos que eu fiz. Tudo ali concatenado em um único arquivo, para que eu possa subir tranquilamente ao banco, tendo a certeza que pós o expediente bancário,
o sistema bancário fará a leitura daqueles boletos, registrando, e eu tendo a segurança de que cada boleto, quando for pago, será direcionado à minha conta corrente. E o que é legal é que nós entendemos agora, neste treinamento, que toda a integração KNAB está alinhada dentro do nosso sistema. Desde a parte que você gera ali os seus faturamentos em vendas e em serviços, com as notas fiscais, gerando seus boletos, gerando posteriormente o teu arquivo de remessa, enviando ao banco. E quando seus clientes pagam, você puxa o arquivo com retorno de cobrança, importando para dentro do teu sistema, dando a baixa, fazendo a gestão do teu recebimento dentro da sua plataforma de gestão empresarial.